primeiro Deus. Já estive aqui algumas outras vezes, acredito já tem um ano mais ou menos a última vez que estive aqui. Estou feliz de poder estar aqui com vocês, estou feliz de poder ter sido escolhido para trazer a mensagem nessa noite. Comigo me acompanha o pastor Aguinaldo. O pastor Aguinaldo está de licença por motivo de saúde, senão não poderia estar aqui hoje, né, pastor? Com certeza estaria no distrito. Lembrando que em nossas orações, orar pela família pastoral, o pastor Aguinaldo, a esposa, a filha e o filho dele. O filho está no colégio interno, quase terminando a faculdade. Em breve será dentista, mesmo, pastor? E eu tenho o privilégio desses dias, como ele está de licença, por onde for, o pastor tem me acompanhado como ouvinte. Por isso eu digo que é um privilégio. E privilégio também poder estar aqui com vocês nesta noite. E nós temos um tema específico para hoje à noite: vencendo o engano. Está se iniciando esses 10 dias de oração. A Bíblia menciona que Jesus disse: se eu não for, não virá o Consolador. Após Jesus ascender aos céus, dias mais tarde, após aquelas pessoas, os apóstolos, os discípulos, os seguidores, aqueles que seguiram a Jesus, estavam unânimes, com um só pensamento. O Espírito Santo sobreveio sobre eles, e eles estavam 10 dias naquele lugar especial. O que mais eles faziam era orar. Foi feita oração aqui algumas vezes, mas entrando no tema, assim como nós estamos, uma vez mais, vamos falar com Deus. Querido Deus, neste momento a palavra está sendo aberta. Capacite-nos, Senhor, para que nós possamos ao longo desses 10 dias ler, entender e compreender, e que nós não nos tornamos somente ouvidores, para que nós possamos compartilhar também as suas bênçãos, para que nós possamos ir na rua, no bairro, na cidade, não importa onde, compartilhar, nos tornarmos arautos do Evangelho, para que em breve, todos nós, sem exceção, possamos olhar para o céu e dizer: esse é o Deus das quais nos agarramos. Que eu possa falar nessa noite, não de mim mesmo, mas que eu possa falar inspirado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Como nós estamos começando, eu quero deixar algo aqui claro, que às vezes ao longo da nossa corrida cristã, nessa caminhada terrestre junto e um só destino às mansões celestiais, às vezes nos tornamos cansados, irmãos, desanimados, mesmo dentro da igreja. Alguns dias atrás, acho que foi no final do ano passado, eu comentava com o pastor Aguinaldo sobre o último sermão feito pelo pastor Enoque de Oliveira. Esse último sermão foi feito no dia 29 de fevereiro de 1992, na central de Curitiba, no Paraná. O pastor Enoque de Oliveira, por 2 vezes, por 10 anos, foi vice-presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E já em 1992, em fevereiro, 3 meses antes de morrer, ele fez um sermão com o título Cavalos de Troia, dentro da igreja. Naquela época, o pastor já pregava de reavivamento e reforma. Quando nós estamos dentro da igreja e nós precisamos ter ciência disso, esses hinos que nós cantamos, por exemplo, o último que cantamos agora, Falar com Deus, é um hino tão gostoso, e a gente vem na igreja não é só para ouvir, a gente tem que cantar, a gente tem que fazer a nossa parte, não importa se estamos num grande grupo, se a igreja está lotada ou poucas pessoas. Imagina se vocês, Deus lá no céu olhando para baixo, um grupo pequeno aqui, outro grupo, milhares de grupos, cantando, exaltando o nome de Deus, porque a Bíblia diz: todo ser me aspira. Assim fala, Salmo 150, versículo 6, louve ao Senhor.
cantar, louvar, exaltar o nome de Deus. O tempo está passando, os sinais indicam a volta de Jesus, e nós ainda estamos dormindo dentro da igreja. Não é o que está acontecendo com Laodiceia? E o tema de hoje é vencendo o engano. Mas por que vencendo o engano? Aqui em Lucas 23, versículo 56 diz: então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes, e no sábado descansaram segundo o quê? O mandamento. Segundo o mandamento. Esse escritor que escreveu este evangelho, o livro de Lucas, talvez todos não saibam, ou talvez todos saibam, mas se esqueceram. Lucas não escreveu somente o livro de Lucas, vocês sabiam disso? Alguém sabe o outro livro da Bíblia que ele escreveu fora Lucas? Alguém consegue se lembrar? Atos dos Apóstolos. Lucas foi o médico que escreveu o Evangelho de Lucas e também de Atos dos Apóstolos. Ele acompanhou, olha só, ele acompanhou Paulo em suas viagens missionárias e investigou cuidadosamente os relatos da vida de Jesus para escrever seu Evangelho. A Bíblia fala pouco sobre este homem, sobre este médico. Lucas provavelmente era gentil, convertido pelos princípios e pelos principais ou pelos primeiros apóstolos. Talvez pelos 12, quando Jesus esteve na terra. Foi o único autor conhecido de um livro da Bíblia que não era judeu. Era um homem muito culto, com conhecimento não só de medicina, mas também de investigação histórica. Escrito inclusive em Colossenses 4, versículo 14, menciona doutor Lucas. Quando Paulo foi preso, Lucas o acompanhou na viagem até Roma para ser julgado. Lucas, então, ele acompanhou o apóstolo Paulo em algumas partes. Ele tinha uma grande afinidade com o apóstolo Paulo. Ele estava com Paulo quando o navio naufragou pelo caminho, e ele ficou do seu lado enquanto esteve preso em Roma. Ali, o livro de Atos dos Apóstolos, o livro de Atos 28, versículo 16, diz que ali, os 2 últimos anos de Paulo, quando ele ficou preso numa casa alugada em Roma, um soldado romano ficava a seu lado 24 horas por dia. E aqui agora nós temos o tema. Eu acredito que não vou conseguir passar. Faz uma, irmão, por favor. Vivemos em uma sociedade que muda constantemente. Em todos os momentos, em todos os instantes, nós vivemos essa sociedade que ela muda constantemente. Agora deu. Muito obrigado. Seja na igreja, seja no trabalho, seja na faculdade. Então nós vivemos em uma sociedade que ela tem papel de mudar. Não faz muitos anos que líamos as notícias do jornal e usávamos o celular apenas para fazer ligação. Me lembro do primeiro celular que eu tive foi no ano 2001. Aquele Nokia comprido. Tinha uns que eram tão pesados que a gente era magrinho e estava de lado com eles. E durava a semana inteira. As baterias daquele celular duravam quase a semana, porque a gente só usava para falar. Me lembro a primeira vez que um amigo meu recebeu a mensagem da namorada, e ele disse: é assim que ele está falando, e apareceu a foto. Eu fiquei abismado, acho que foi 2001 para 2002. Desde então as coisas têm mudado, e isso não faz muitos anos que as coisas vêm acontecendo. Apesar de Jesus nunca ter afirmado que mudou a lei, aqui em Mateus 5, 17, 18, ele diz: não vim para revogar, não vim para mudar. Algumas pessoas argumentam que a mudança no dia de descanso ocorreu taticamente no momento da sua ressurreição, ou seja, Jesus morreu na sexta-feira à tarde, passou o sábado descansando, ressuscitou no domingo pela manhã. Então algumas pessoas guardam o domingo, porque
porque ressuscitou no domingo pela manhã. Algumas pessoas no Oriente Médio guardam a sexta-feira, porque ele morreu na sexta-feira. A Bíblia nos mostra que um texto, fora do contexto, acaba se tornando o quê? Um pretexto. A Bíblia também fala, em Oséias 4, versículo 6, Jesus disse: o meu povo perece por falta de quê? De conhecimento. Marcos 12, versículo 24, não. Jesus faz uma pergunta e ele pergunta o quê? Porventura não errais em não conhecer o quê? As Escrituras e o poder que elas têm. O penúltimo presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, sempre dizia aquela frase: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a Bíblia também nos fala, em Timóteo 4, de 1 a 5, que agora, no fim dos tempos, a grande maioria das pessoas, a grande massa das pessoas, elas vão para as igrejas, mas elas vão para algumas igrejas que têm alguns pregadores eloquentes, que pregam bonito, fazem curas, fazem milagres, supostamente, pregam a teologia da prosperidade, porque é que todo mundo quer ficar rico sem trabalhar. E aqui então a Bíblia diz, segundo Timóteo 4, 2 a 5, que essas pessoas vão cercar-se de mestres, pastores, pregadores, de acordo com a sua própria vontade, e não querem ouvir o que a Bíblia tem a dizer a elas. Inclusive as Escrituras dizem, o apóstolo Paulo diz o quê? Se porventura um anjo vier do céu com uma mensagem diferente que esteja na Bíblia, o que deve acontecer? Que seja anatema, ou seja, que seja rejeitado. Sim ou não? Mas a Bíblia também fala em Apocalipse 14 de um evangelho que, primeira mensagem evangélica, de um evangelho eterno. Ah, mas isso ninguém quer pregar. A maioria. As profecias, que é difícil de ouvir, a maioria deles não querem ouvir. Mas aqui, algumas pessoas argumentam que a mudança do dia de Deus ocorreu, está aqui me falando para tacitamente. Mas que ela ocorreu. O inimigo de Deus, ainda lá no céu, colocou em xeque a inteligência e os 10 mandamentos de Deus. Ellen White, Primeiros Espíritos, já dizia, já escreveu. Lá no céu já dizia que era impossível guardar os mandamentos, mas dizia também que se ele ficasse no lugar de Deus, no lugar de Jesus, o governo dele seria melhor de Jesus. Os anos se passaram, séculos, milênios passaram, e hoje a gente pode observar exatamente como é o governo de Lúcifer, como lá no céu ele dizia que seria melhor. Desde então, as pessoas inspiradas não pelo Espírito de Deus, por espírito de demônios, tem que pregar a mudança de sábado para domingo. Algumas pessoas chegam a dizer que nós, adventistas do sétimo dia, fazemos uma lavagem cerebral quando damos estudos bíblicos para pessoas. Eu já digo o contrário. Nós simplesmente estudamos o quê? A Bíblia. A Bíblia por si só dá as respostas. Então, nós fazemos estudos minuciosos e detalhados. E está tudo na Bíblia, está tudo. Não tiramos nada. E aqui vem falando de um dia especial, de um dia de preparação. Era uma loucura. Os irmãos que estão aqui há muitos anos são adventistas, desde jovem. Muitos anos. Eu me lembro que quando eu era criança, 50 anos, 7 anos. Mas eu me lembro que quando eu era criança, lá no Paraná, a sexta-feira não chamava o dia da preparação, chamava o dia da correria. Porque as pessoas tinham na mente assim, trabalhar, mas as coisas tinham que estar tudo pronto em ordem na hora que chegasse o pôr do sol. Se tivesse que abastecer o carro, já teria que estar abastecido. Se tivesse que fazer a comida, já teria que estar pronta para comer na sexta-feira à noite.
Era uma briga entre os irmãos, no bom sentido, levar aquela visita para casa para poder almoçar. Seja a pessoa tendo muito dinheiro ou poucas condições financeiras. Então era um dia de preparação. E aqui o livro de Lucas vem falando também que era um dia de preparação. Lucas informa que entre as testemunhas que contemplaram a morte de Jesus estavam todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia. Vocês perceberam aqui a palavra todos? A Bíblia menciona que ao longo de 3 anos e meio do ministério de Jesus na terra, Jesus fez muitos milagres. Inclusive, o livro de João diz lá no último capítulo, no último versículo, que se fosse escrever em livros, em cadernos, tudo que Jesus fez ao longo de 3 anos e meio de seu ministério, não caberia neste planeta. Ou seja, Jesus fez muitas coisas. Mesmo assim, aquelas pessoas crucificaram Jesus. E aqui todos os conhecidos de Jesus. Não foi a grande maioria, foi um grupo pequeno, uma liderança judaica que tinha inveja de Jesus, porque arrastava multidões. Foi um grupo pequeno de pessoas também que deram falso testemunho do primeiro diácono da igreja primitiva, Estevão, para que ele fosse morto, porque tinha inveja dele, porque ele falava inspirado pelo Espírito de Deus, era um homem que também caminhava com Deus. O Espírito de Deus estava com ele o tempo todo. Aquelas outras pessoas, alguns escribas, alguns fariseus, doutores da lei, que queriam ser reconhecidos por todos, queriam que todos saudassem, porque se titulavam mais importante que aquelas pessoas da época, tinham inveja de Jesus, porque Jesus arrastava multidões. Tinha inveja desse primeiro diácono da igreja primitiva, porque arrastava multidões. Tinha inveja de Paulo, porque de perseguidor passou a ser perseguido até a ser decapitado, porque ele passou a ter um encontro pessoal com Jesus e a mudança radical na vida deles. E quando nós olhamos a trajetória desses homens, quando nós olhamos a trajetória de muitas outras pessoas que passaram por aqui, que vocês conhecem, que já descansaram no Senhor, e que se nós pudéssemos com certeza acrescentaríamos ele na galeria de heróis da fé de Hebreus 11, sejam homens ou mulheres, pessoas que tinham princípios, pessoas que viviam com propósitos, líderes, membros de igreja, pastores, filhos de pastores. Mas o mundo está clamando, a natureza cheia como de dores e parto. Os sinais estão estampados em todos os lugares. O mundo não tem condições de viver muito mais. E às vezes nós estamos dormindo, uma vida inteira dormindo dentro da igreja. Jesus vai voltar e nós vamos continuar dormindo. E aqui fala em Lucas 23, versículo 49, tinham seguido desde a Galileia. Vem falando dessas pessoas. Marcos 15, versículo 42, Lucas indica que era o dia de preparação, que o sábado estava quase começando. O dia da preparação é uma referência ao quê? A sexta-feira da correria que eu mencionei agora há pouco. Tinha que estar tudo pronto para o cara que entrasse o sábado. Mas talvez hoje nós cristãos, adventistas modernos, não cumprimos cabalmente esse horário, pôr do sol. Mas eu posso afirmar a vocês que tem muitos outros que fazem. É por isso que muitas das vezes deixamos de receber as bênçãos de Deus por completo. Muitas das vezes clamamos, questionamos a Deus alguns problemas, dificuldades que nós estamos enfrentando, mas às vezes somos nós que colocamos uma barreira entre nós e Deus. É nós que colocamos essa barreira, é nós que estamos sendo impedidos de receber as bênçãos de Deus por completo. Se Jesus realmente tinha a intenção de mudar o sábado para o domingo, vejam bem,
Se Jesus tivesse, e eu volto um pouco atrás aqui para nós entendermos um pouco. Esse no capítulo 20 está os 10 mandamentos. Sim ou não? Sim. Vocês já leram o capítulo 19 com atenção? Vocês já perceberam que é um capítulo curto? Jesus diz a Arão, a Moisés e Arão, e diz: fale a toda a congregação, tal dia eu vou descer no monte Sinai. Então Deus avisou a Moisés, Arão e a toda a congregação, que estavam saindo do Egito, rumo a Canaã terrestre. A Bíblia menciona a terra que produz leite e mel. E Jesus diz: Moisés, diz para Arão, porque Arão foi o único, Moisés foi o único homem na terra, e Deus diz assim, a Bíblia fala, lá no deserto Deus disse para Moisés: Moisés, você vai ser Deus para Faraó. E Jesus diz mais: e Arão, o teu irmão, vai ser o quê? O teu profeta. Deus diz na sarça ardente: Moisés, você vai ser Deus para Faraó. E Arão, o teu irmão, vai ser o teu profeta. Então Jesus disse aí, Deus disse: olha, Moisés, tal dia eu desço no monte Sinai, 3 dias que antecedem a minha descida, que o acampamento esteja preparado, que as roupas das pessoas estejam limpas, que os casais casados não tenham relações nos 3 últimos dias, porque eu vou descer. E tem mais, Moisés, enquanto eu estiver no monte conversando com você, ai daquele homem, ai daquela mulher, ai daquela criança e ai daquele animal que ousar tocar no quê? No monte Sinai. Seria o quê? Fulminado. E nós sabemos que Moisés então fica com Deus ali quanto tempo? 40 dias e 40 noites. Eu me lembro muito bem quando eu fazia aquela semana de oração quando eu estava no fora do Brasil. A gente não esquece das experiências, o pastor aqui tem mais experiência que eu que foi no hospital. Até esses dias está de licença, mas o pastor sempre foi no hospital. E eu, quando auxiliei o pastor Isaías por 2 anos, eu aprendi muitas coisas em Lucas do Rio Verde. Mas ainda lá em El Salvador, quando falávamos sobre os 10 mandamentos, uma irmã da fala questionou Deus e perguntou: como Moisés ficou 40 dias e 40 noites lá sem comer? Essa resposta eu não vou responder para vocês sabem. Com quem que Moisés estava? Moisés estava na presença de quem? Do Todo-Poderoso Deus. Pastor, nós como cristãos e como seres humanos somos falhos, sim ou não? Somos. Romanos 3,23 diz o quê? Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, sim ou não? Romanos 3,10 diz o quê? Não existe um justo sequer. Ok. Mas Jesus também disse: buscai a perfeição, porque eu sou o quê? Perfeito. Buscai a santidade, porque eu sou o quê? Santo. Nessa terra, enquanto Jesus não voltar, nós não seremos santos e nem perfeitos. Mas devemos buscar cada dia estar em comunhão com Deus. Devemos fazer a nossa parte todos os dias. E assim, fazendo isso, nós vamos perceber que todas as outras coisas em nossas vidas serão fáceis. Buscar a presença de Deus todos os dias em nossos lares. Jesus realmente tivesse a intenção de mudar aqui, por exemplo, a guarda do sábado para o domingo, ele teria dito, ele teria mencionado. Então aqui quando Moisés desce depois de 40 dias no Monte Sinai, aquelas pessoas estavam adorando quem? Bezerro de ouro. E só tem 2 versículos em toda a Bíblia que menciona que os 10 mandamentos foram escritos em uma pedra com o próprio quê? De Deus. Deus de Deus. Moisés quebra. Moisés então quebra os 10 mandamentos, volta novamente. Então, se nós somos seres humanos, e por mais que nós somos cristãos e cada dia buscamos a perfeição, somos imperfeitos, cometemos erros. Às vezes cometemos erros dirigindo, alguma pessoa tira a nossa paciência dirigindo no trânsito, você acaba falando coisas que você não deveria falar, você briga com pessoas que talvez você não deveria brigar, mas é comum, apesar de buscarmos a perfeição todos os dias. Agora, o que vocês acham que Moisés ficou lá 40 dias e 40 noites com Deus lá, conversando, igual muitas das vezes a gente vai numa cadeira, vai na praia,
mas teve um momento que perdeu a paciência, não foi, pastor? Jesus disse: fale com a rocha, Moisés. Moisés já estava ficando impaciente, ele golpeou a rocha, e a rocha representava Deus. Então Moisés perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida, na Canaã terrestre. Caleb e Josué entraram, mas no monte Pisga, do alto, no monte Horebe, Deus mostrou a Moisés a terra prometida, aonde, mais para frente, aquela geração ruim, após ficar no deserto, a nova geração adentraria a terra prometida, a Canaã terrestre. Mas Moisés não entrou. Mas eu falo uma coisa para vocês essa noite. Quando Jesus estava orando, quando Jesus estava ali no Monte da Transfiguração, quando Jesus estava falando com o Pai, os outros, Pedro, Tiago e João estavam um pouco longe, e por 3 vezes Jesus vai e falou: vocês não conseguem sequer orar. Houve um momento que este mesmo homem que golpeou a rocha, o mesmo homem que não havia entrado na terra prometida, na Canaã terrestre, mas Deus levou ele para a Canaã celestial. Agora ali no Monte da Transfiguração, Moisés desce ali no monte onde estava Jesus, Moisés e Elias, e ali naquele momento, pouco antes de Jesus dizer: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia se não queres, não como eu. Jesus olha para o lado e não intercede. Moisés e Elias, que no passado eram pessoas como nós, que já estavam no céu, e naquele momento eles descem ali no monte onde Jesus estava, para dar apoio, porque Jesus suave caia gotas grossas do Senhor. O Criador do universo estava ali, pronto para cumprir o que seria para todos nós, a raça humana caída, uma nova oportunidade de estar nas nações celestiais, desde nossos primeiros pais, Adão e Eva. As mulheres, ele falava das mulheres que Jesus havia feito um milagre na vida delas. Nos 3 anos e meio, a Bíblia menciona algumas mulheres que tinham muito dinheiro, mulheres que tinham papel importante naquela época, naquela região, acompanhavam Jesus, financiavam a comida de Jesus e os apóstolos por onde passavam. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, seguindo também, e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo, e voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o quê? Conforme não há mudança. Na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não existe sombra de variação, não existe contradição. As mulheres que haviam vindo com Jesus desde a Galileia, que como vimos anteriormente, foram testemunhas de sua morte, seguiram José e viram o lugar em que Jesus havia sido crucificado. Ellen White também menciona que quando Jesus foi colocado no túmulo, onde não havia sido ninguém posto ainda, aqueles homens colocaram aquela pedra forte para que ninguém pudesse tirar. Foram colocados com cordas, correntes. Havia ali uma legião de soldados romanos, porque alguém foi até Pilatos e disse: olha, ouvimos dizer que ele disse que necessitaria que eles se levantaram. Eles não acreditaram, mas mesmo assim mandaram uma legião de soldados. Ellen White menciona, de sexta para domingo, o próprio Satanás, seus anjos, torcendo para que Jesus ressuscitasse, porque se Jesus ressuscitasse no domingo pela manhã, como estava escrito, como havia sido profetizado, como Jesus disse, eles estariam perdidos pelo resto da vida. Eles sabem que tem um lago de fogo preparado para eles, e em Lucas, o termo mandamento
estava sendo cumprido. Quando eu estudava teologia na Espanha, eu tinha essa Bíblia comigo lá em casa. Eu não lembro a passagem bíblica agora, mas está anotado na tabela bíblica, logo no começo. Ellen White escreve que Jesus, que Lúcifer, que a Bíblia menciona que é o acusador dos nossos irmãos. Ele, antes da crucifixão e a morte de Jesus, ele viajava até a porta do céu e lá ele acusava diante de Deus. Ele não entrava, ele fala, mas ele ia. Ele voava para os lugares. Ele vai falar que depois da morte e a ressurreição de Jesus, ele ficou somente aqui neste planeta. Não houve um momento que o livro de João fala, Jesus pergunta de onde vens? E ele disse o quê? De rodear a terra e passar por ela. Então ele se intitula o príncipe deste planeta. Mas após a ressurreição de Jesus, todos os demônios estavam. Ele perdeu esse direito. Jesus claramente observou o sábado aqui falando. Jesus claramente observou o sábado, e em Lucas encontramos vários exemplos ilustrando a opinião que Jesus tinha sobre esses dias. Em Lucas, assim como no restante do Novo Testamento, não encontramos evidência de que Jesus havia instruído os seus discípulos ou as audiências que ministravam, que ele pensava em abolir o quê? O sábado. Passa os céus e a terra, passa o céu e a terra, mas as minhas palavras, disse Jesus, não vão passar. O conflito que começou no céu foi justamente pela lei de Deus. O caráter de Deus está estampado nos 10 mandamentos. Agora as pessoas dizem que mudou. Algumas pessoas até dizem que o Velho Testamento foi abolido. E quando nós estudamos a Bíblia, quando nós ouvimos os pastores, nossos pastores, na TV, na rádio, falando, a gente começa a perceber que por terra cai essa teoria de que o Velho Testamento foi abolido. E tem muitas pessoas que dizem até hoje. Por exemplo, a profecia do maior período profético das 2.300 tardes e manhãs, que começou no ano 457 a Jesus, acabou de atravessar o Velho Testamento, passou o Novo e terminou 22 de outubro de 1844. Como isso aconteceria se o Velho Testamento foi abolido? Nós estamos pregando sobre a volta de Jesus nessa terra agora. Depois, quando Jesus voltar, nós vamos para o céu. Ficaremos lá quanto tempo? 1000 anos, milênio. E após o milênio, o livro de Zacarias 14, versículo 4 fala que Jesus vai tocar com o pé no Monte das Oliveiras, em a linguagem do diz que haverá um lugar especial ali onde Jesus vai colocar o pé, já estará purificado. O Monte das Oliveiras vai se tornar uma imensa planície, e dali Jesus vai governar o quê? O universo. Está onde? Zacarias 14, versículo 4. Não lembro de cabeça, mas eu tenho um tablet. Eu falo só mais um para vocês. Quando alguém fala que o Velho Testamento foi abolido, a pergunta que eu faço é: por que então o Novo Testamento menciona 550 vezes o Velho Testamento? E aqui vem dizendo: ao observar o sábado, anunciamos que Deus é o nosso Criador, e que Ele é nossa única esperança em um mundo que está à deriva. Um barco que está à deriva de Jesus é nossa única esperança. Jesus é o nosso capitão. E é isso que nós estamos precisando. Inclusive, já estou terminando, gostaria que o irmão colocasse o hino final a Jesus é meu capitão, para que nós possamos cantar no final. Já estamos terminando. E vamos cantar com muita força, porque aqui vem falando: ao observar o sábado, anunciamos que Deus é o nosso Criador, e que Ele é em nossa única esperança em um mundo que está o quê? Que o mundo que está à deriva. O primeiro dia da semana, Lucas 24, de 1 a 10 fala. A diferença do sábado, do domingo, assim como a sexta-feira, tem um nome específico que nem em Lucas, nem na Bíblia. O primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram eles ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com ela. Jesus morreu na
sexta-feira à tarde, passou o sábado, domingo, dormindo, descansando, ressuscitou no domingo, primeiro dia da semana. Então, pela Bíblia nós sabemos, o domingo é o primeiro dia da semana. Embora seja verdade que há casos em que Jesus instruiu os seus discípulos em particular, em nenhum desses casos Jesus invalida a lei e mais especificamente o sábado. Os mandamentos hoje as igrejas procuram cumprir todos, quase todos, menos um. E a Bíblia nos fala que se nós tropeçamos em um dos 10, nos faz o quê? O Pai de Deus. As pessoas procuram cumprir 9, menos um. E a Bíblia também vai mais além. E ela diz também assim: aqueles que pregam a palavra de Deus, aqueles que fazem batismo em nome de Deus, mas não cumprem os 10 mandamentos, é o quê? É o mentiroso. 1 João 2, versículo 4, se não me falha a memória, e neles não estão o quê? Não estão a verdade. Embora mesmo que o mundo e seus costumes mudem, a observância do sábado continua imutável. Jesus não substituiu o sábado pelo domingo. Se fosse esse caso, Lucas teria registrado alguns discursos em que Jesus tivesse dito isso. Os apóstolos de Jesus, somente um morreu de morte natural, que foi João. Todos os outros foram assassinados. Nenhum deles mencionou a mudança da guarda no dia do Senhor. Ao ler Lucas e o Novo Testamento, notamos que o sábado não foi abolido, que continua sendo a lembrança perpétua de que somos o quê? Suas o quê? Criaturas. Como nós já estamos acostumados, nos sábados, na sexta-feira à noite, às vezes visitamos alguém, às vezes fazemos um pequeno grupo em nossas casas, ou às vezes vamos na casa de alguém, no sábado vamos na igreja, à tarde visitamos, alguns dormem, porque ao longo da semana trabalham, mas também fazem estudos bíblicos à noite. Enfim, cada um faz o que achar melhor, cada um faz a visita conforme ele pode, seja na sexta, à noite, no sábado, às vezes ao longo da semana à noite. Mas o importante é que nós estamos envolvidos na obra. O importante é que nós estamos envolvidos em pregar o Evangelho de Deus em um mundo mutável. O sábado nos lembra que a lei de Deus, o reflexo do seu caráter, não muda. Doa que doer, não muda. Enquanto o irmão prepara lá o livro Jesus é meu capitão, aqui vem dizendo mais. Isso inclui o sábado. Aqui vem falando sobre o sábado. O quinto mandamento do decálogo, o sábado é um convite que o Senhor nos faz para lembrarmos. Os 4 primeiros, em amor a Deus. Os 6 últimos, em amor ao próximo. O sábado diz o quê? O 4º mandamento. Engraçado que ele diz com uma palavra: lembra-te. Se Jesus deu esses 10 mandamentos ali, escrito em pedras, no Monte Sinai, e começa o 4º mandamento dizendo: lembra-te, é porque lá atrás já havia dito. Lá atrás Abraão já havia guardado, Isaac, Jacó, Adão e Eva na virada do dia. Levíticos 23, 32 fala muito sobre isso. Então, meus irmãos, o tema de hoje vem falando de que a lei de Deus é perfeita, que a lei de Deus está na alma, vem falando de que os mandamentos continuam, principalmente o sábado. Ezequiel 20, 12, Ezequiel 20, 20, que diz que é o sinal entre Deus e quem? É por isso que ao longo desta semana, ao longo desses 10 dias, nós precisamos vir. Haja o governo, aconteça o que acontecer, nós precisamos vir. Primeiramente porque, independente dos problemas, das dificuldades, o pastor Aguinaldo está fazendo hemodiálise 3 vezes por semana. E nos dias que ele faz hemodiálise, e ainda está voltando dirigindo para casa, chega muito fraco. Pastor, esses dias esteve em casa com a família, procurei em casa, eu convidei, porque eu fico só, e observando o pastor Aguinaldo levantar de manhã, sempre entrava assim, escorado na parede, mas está aqui na igreja. Sempre que vai e volta 3 vezes por semana fazendo
hemodiálise. Eu lembro do meu pai, os 3 últimos anos e meio, fazendo hemodiálise, até que descansou. Mas meu pai tinha outros problemas, outras complicações. Mas o fato é que nós estamos aqui. O hino Jesus é meu capitão será colocado no telão. Que este hino nós possamos agora claramente cantar, sabendo que Jesus está no barco das quais aparentemente está à deriva, mas nós estamos vindo a um porto seguro. E é nesse momento, dentro da igreja, que nós precisamos nos aferrar em Jesus, orar. A melhor coisa que nós, como seres humanos, hoje podemos fazer é orar por alguém, é pegar na mão dele e dizer com sinceridade, de coração: filho, que Deus te abençoe. A melhor coisa que nós podemos dizer também é dizer: eu vou orar por você, mas não só da boca para fora, que nós possamos orar por aquela pessoa. Nós vamos nos colocar em pé agora e vamos cantar aí no final: Jesus é meu capitão. Que você possa meditar na letra desse hino, que você possa ter certeza que dentro de breve Jesus estará voltando. Esteja preparado ou não, Jesus voltará. O fato é, se você deseja alcançar as emoções,